Muito bem, sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Hoje nós vamos analisar o informativo 1110 do STF, que saiu hoje mesmo, tá? Então você pega aí entra no site do informativo do STF, vai acompanhando junto com o áudio. Assim a gente vai junto, lendo, entendendo, de uma forma que ajuda a gente a gravar e lembrar na hora da prova, né? Para quem não me conhece, eu sou Danilo Freitas, eu tenho algumas aprovações e eu parei de estudar por uns 5 anos, depois que eu passei no concurso da magistratura. E tô voltando agora. E voltando agora, eu já mais maduro, já sabendo como pensa o examinador, é, eu decidi reativar esse canal que estava aqui, né, que foi uma coisa muito legal, que nós atingimos os 800 inscritos. Naquela época eu tinha uns 500, 600. E agora nós estamos batendo os 800. E isso é muito legal porque me motiva, né? Me indica a continuar, né? Estamos no caminho certo, tá? E por que você passou na magistratura? Por que você está voltando a estudar agora, né? Porque, infelizmente, não me chamaram no concurso, né? Eu peguei o cadastro de reserva, o concurso venceu e não me nomearam. Então, depois de um tempo aí decidindo o que eu ia fazer da minha vida, um amigo meu passou na magistratura também, um desses da turma, né, que sempre se encontrava nos concursos, e ele me incentivou, ó, volta a estudar, você tem capacidade, né, você já passou uma vez, vamos passar de novo. E aí eu voltei, comecei a estudar, e eu achei importante, como motivacional, até como um compromisso para mim mesmo, né, vamos fazer esses áudios de gravação de informativo, porque assim eu me forço, me policio a continuar sempre o estudo, né. Ah, hoje eu tô com preguiça, mas tenho que gravar aquele áudio, né? É uma forma de, de criar uma disciplina, né? E a disciplina é importante para quem tá fazendo concurso. Então, eu gosto de dividir conhecimento, né? E eu gosto de dividir aquilo que eu acumulei durante a vida, né? E começar a pensar como um examinador pensa. Principalmente do CESP e Sebrasp. E eles gostam muito de jurisprudência, né? Foi estudando jurisprudência que eu consegui passar 2 ou 3 concursos importantes do CESP na época, né? Na época era só CESP, hoje CESP e Sebrasp. Então vamos lá. Dito isso, né? Vamos começar o estudo de jurisprudência, principalmente do STF aqui, tá? E o de hoje, informativo 1110. Tá? Importante se hidratar sempre, fazer exercício, manter o corpo em dia, né? Porque senão a gente não consegue estar bem para estudar. Então vamos lá. Começando com o primeiro jogado de hoje. É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão, pelo mesmo índice de reajuste do Regime Geral de Previdência Social RGPS, previsto em normativa do Ministério da Previdência Social no período anterior à Lei 11.784 de 2008. Esse aqui é o tema 1224 da repercussão geral. Então vamos entender o que aconteceu na linha do tempo, né? Primeira coisa é que a emenda 41 de 2003, ela tirou o regime de paridade. Tá? O que é o regime de paridade? Era assim, antes de 2003, o servidor público se aposentava, ele continuava a receber o mesmo salário que um servidor da ativa recebesse. Tá? Então, cada vez que acontecia um reajuste do servidor da ativa, o servidor aposentado recebeu o mesmo reajuste. Por isso chama paridade. Tá? Esse sistema de paridade ele gera um problema orçamentário porque a folha
de pagamento fica inchada, né? O órgão público não consegue se desvencilhar aquele pagamento que ele tem que fazer por incontáveis servidores aposentados, tá? Então, por causa disso, a emenda 41 tirou o regime de paridade e tentou dar um equilíbrio melhor para o sistema atuarial. E aí não tem mais a paridade, tá? Não tem mais a paridade, assim, você se aposenta com o seu valor, contribuição que você teve durante a sua vida, tá? E a partir daí vai ser aplicado um índice de reajuste que não é exatamente aqueles que os servidores da ativa recebem, tá? E aí qual é o problema? Qual é o índice de reajuste? Tá? Para tentar resolver esse problema, qual vai ser o índice de reajuste? Veio a lei de 2004. A lei de 2004 disse o seguinte: olha, vai ser o mesmo regime, ou melhor, vai ser o mesmo índice de reajuste que se adota no RGPS, tá? No regime geral. Então, o servidor aposentado a partir de 2008, ele vai receber, sem a paridade, o valor da sua pensão, acrescido do reajuste, do mesmo índice de reajuste que se paga para o regime geral, tá? O problema é que essa lei é de 2004 e a emenda é de 2003. Tá? E aí, nesse hiato, nesse período, como é que fica? Né? Nesse ano, se você aposentou no final de 2003, qual vai ser o seu índice de reajuste? Tá? Para tentar resolver esse problema, o Ministério da Previdência Social editou a orientação normativa número 3, que no parágrafo único disse o seguinte: olha, na ausência de definição de índice de reajustamento, aplica-se os índices do RGPS. Tá? Então ele falou assim: olha, se não tinha índice, aplica o índice da regra geral, que é do Regime Geral de Previdência Social, do RGPS. Tá? E aí muita gente questionou. Bom, na verdade, o que essa orientação normativa, que é um ato infralegal, ele está dizendo que vai se aplicar uma norma, uma lei, retroativamente. Tá? Então, a lei de 2004 dizia que vai aplicar o regime geral de previdência daqui para frente, e veio um ato normativo infralegal que diz assim, olha, também aplica daqui para trás. Tá? Isso foi questionado no Supremo. Tá? Então, a essência do julgamento é essa. Tá? A questão controvertida é essa. E aí o STF, vamos voltar aqui, ó, o STF falou o seguinte: não, tudo bem, isso é constitucional. Tá? Aí, se você pegar lá no informativo, você vai ver que foi uma lei que autorizou o Ministério do Planejamento, não, o Ministério da Previdência a editar esse ato infralegal, tá? Então não tem ofensa ao princípio da legalidade e precisa resolver esse ato, né? Precisa resolver essa lacuna normativa. E o Ministério resolveu, tá? Então, por causa disso, é constitucional essa forma de reajuste, tá? Então, resumindo, antes da emenda tinha paridade, depois da emenda não tem mais a paridade, ficou faltando um critério de reajuste. O critério de reajuste veio depois e ficou definido que é o mesmo critério do regime geral, e veio uma norma infralegal e diz assim, mesmo antes da existência da lei, também aplica o regime geral depois da emenda constitucional que acabou com a paridade. Tá? Então tudo isso é normal e constitucional, segundo o STF. Próximo. É constitucional, norma estadual, que, independentemente da obrigação de reparar o dano, condiciona a exploração de recursos minerais ao pagamento de indenização monetária pelos danos causados ao meio ambiente. Contudo, viola o texto constitucional o estabelecimento de fato gerador dessa indenização que se confunda com o da compensação financeira. Constituição Federal, 88, artigo 20, parágrafo 1º. O de taxas relativas ao poder de polícia ou com de qualquer outra espécie tributária. Então vamos dividir esse julgado aqui em duas partes. Foi uma lei estadual, lá do Pará,
essa lei estadual, ela definiu que as mineradoras que atuam lá no Pará, elas tinham que fazer um pagamento por conta da exploração dos minerais que elas fazem lá no Pará, tá? Esse pagamento, essa lei, ficou conhecida como Lei do Poluidor Pagador. Tá? E ela foi questionada no Supremo. Tá? Então, o que a legislação estadual dizia? Olha, para você adotar a atividade de exploração mineral aqui no estado do Pará, você tem que fazer um certo pagamento a título de indenização pelos danos ambientais que você vai causar. A gente sabe que você vai causar, que a mineração geralmente causa. Tá? Só que você tem que pagar já de antemão, tá? Para poder usar os recursos minerais que existem aqui no estado. Essa lei ficou apelidada de Lei do Poluidor Pagador, tá? Porque justamente um dos princípios que se aplica para a edição dessa lei é o princípio do poluidor pagador. Tá? Então, o julgado do STF, vamos quebrar ele em duas partes. A primeira, ele fala assim: é constitucional a existência de uma legislação que define o poluidor pagador. Tá? Primeira parte. A segunda parte, ela vai dizer assim: olha, só que essa indenização, essa contribuição, essa taxa esse pagamento a título de poluidor pagador, não pode ter natureza tributária. Tá? Ele não pode ter um fato gerador de taxa, ele não é uma taxa de polícia, tá? Ele não pode ser uma compensação financeira de natureza tributária. Tá? Ele tem que ser uma compensação ambiental. E o problema específico lá daquela lei do estado do Pará é que ela tinha elementos de taxa de polícia. Tá? Então, o julgado do STF determinou a interpretação conforme aqui, né? Não, não foi a interpretação conforme. Bom, o informativo não disse exatamente qual foi o resultado com relação àquela lei. Ou eu que não peguei, me desculpem aqui. Mas a ideia é justamente essa. Tá? Ela não pode ter a natureza tributária, não pode ser um tributo disfarçado. Tá? Essa é a chave do julgado, né? Essa lei, ela realmente era uma lei ambiental, mas ela tinha um tributinho disfarçado ali no meio, tá? E aí o STF falou assim, não, peraí, aí não, né? Entendeu? Se você vai fazer um tributo, faz um tributo direito, faz uma taxa, beleza, de polícia e tal. Mas não inventa a moda de desculpa de colocar como direito ambiental, que isso não é, tá? Então a ideia é essa do julgado. Próximo. Em decorrência do princípio constitucional tributário da anterioridade anual, a cobrança de aumento de alíquota geral de ICMS de operações internas estadual, quando decorrer da edição de uma medida provisória, somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao que ocorrer a conversão em lei. Então, duas coisas. Uma, já que está meio batida, mas não custa lembrar, é a possibilidade de medida provisória no âmbito dos estados. Tá? Então, é possível, tranquilo. Tá? Não é muito comum, mas alguns estados até costumam ter, acho que Santa Catarina, se não me engano. Então é possível. Tá? Tocantins também, né? É a AD de Tocantins. Então é possível a adoção de medidas provisórias no âmbito estadual. Segundo ponto, as medidas provisórias de natureza tributária também são admitidas. Só que o que acontece? Em obediência ao princípio da anterioridade, ela só gera os efeitos tributários não a partir do momento da edição em que ela sai do poder executivo e começa a produzir os efeitos, né? Como medida provisória, os efeitos legislativos como medida provisória, mas sim do momento em que ela é convertida em lei. Tá? A partir do momento em que a medida provisória é apreciada pelo poder legislativo e efetivamente ela se converte em lei. Tá? Então o que aconteceu lá no estado do Tocantins? A medida provisória foi editada num ano. Depois, no outro ano, ela foi convertida em lei e eles já queriam aplicar os tributos que estavam ali, o aumento do tributo que estava ali previsto. Tá? Por quê? Porque ela foi editada no ano passado. Então, com relação à anualidade, estaria
atendido, tá? Já passou mais de um ano, tá? Só que não. A conversão da medida aconteceu neste ano. Então você só vai poder cobrar o tributo majorado no ano que vem, tá? E, ou seja, princípio constitucional tributário da anterioridade, tá bom? Vamos pro próximo. O reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas não se sujeita ao marco temporal da promulgação da Constituição Federal e nem à presença de conflito físico ou controvérsia judicial existentes na mesma data. Aqui o tema 1031 da repercussão geral. Esse julgado aqui, ele é um julgado cumprido, tá? É um julgado importante, mas ele é um julgado cumprido. Então nós não vamos analisar ele todo, tá? Porque ele não é muito voltado para nossa área que nós estamos estudando aqui, tá? Ele é um concurso assim, por exemplo, quem vai fazer Defensoria Pública da União, tá? Esse é um assunto importantíssimo. Tá? Quem vai fazer Ministério Público Federal, Procurador da República, é um tema importantíssimo, tá? O nosso foco é mais juiz estadual, procurador do estado, né? Então não é muito a nossa praia. Mas a gente vai dar uma pincelada rápida e se você estiver estudando para um desses concursos, pega o informativo do STF e dá uma lida boa, pega o dizer do direito e dá uma lida boa, porque esse julgado aqui é importantíssimo, tá? Houve uma mudança de entendimento com relação à teoria que o STF adota quanto à ocupação das terras pelos índios, tá? Existem basicamente duas teorias. Isso aqui tem cheiro de exame oral, tá? Do Ministério Público Federal, tá? Teoria do fato indígena e a teoria do indigenato. A teoria do fato indígena é o seguinte: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é imprescindível aferir a efetiva e permanente ocupação das terras na data da promulgação da Constituição Federal. Tá? Então, na data da Constituição, em 5 de outubro de 88, aquela terra estava efetivamente ocupada pelos índios. Essa é a teoria do fato indígena, que foi adotada lá no julgamento da Raposa Serra do Sol, né? Mas, agora o STF adotou a teoria do indigenato. Os direitos dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas é anterior à criação do Estado brasileiro, cabendo a este apenas demarcar e declarar os limites territoriais. Tá? Então é o seguinte, as terras já estão lá ocupadas. A Constituição Federal não tem o condão de dizer assim, não, essa terra aqui é indígena e essa terra não é. Tá? A terra sempre foi ocupada pelos índios e agora o Estado brasileiro tem uma obrigação, que é meramente declarar onde é que termina, onde é que começa essas terras dos índios. Tá? Então, independentemente da ocupação na data de 5 de outubro de 88, que foi quando entrou em vigor a Constituição. Tá? Então mudou a teoria adotada pelo STF. E aí as consequências, tá? Lembrar dessa palavra, o esbulho renitente. O esbulho renitente é a existência do efetivo conflito possessório. Tá? Também tem cara. Doutor, falar um pouco sobre esbulho renitente, por gentileza. Né? Tem cheiro de exame oral essa expressão. Tá? Então toma cuidado. Então, assim, se existir ocupação tradicional na data de 5 de outubro de 88 ou esbulho renitente, tá? O que a União deve fazer? Indenizar por benfeitorias úteis e necessárias e acabou, tá? Sai daí e agora essa demarca, faz o processo de demarcação, e essa terra dos índios paga as benfeitorias úteis e necessárias e tchau, tá? E aí ele aplica o 231, parágrafo 6º da Constituição. São nulos e extintos, não produzindo os efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio ou posse de terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção de direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então ele garante a indenização, tá? Pelas benfeitorias úteis e necessárias. Beleza.
Se não tiver conflito, tá? Aí você pode aplicar a boa-fé. Tá? Se tiver justo título, tá? Se o cara tá lá de boa-fé, o cara não sabia que a terra era ocupada pelos índios, tá? Não tinha conflito, tá? Nunca teve, tá? Mas essa terra aqui é tradicionalmente ocupada pelos índios, e então a União vai lá e pode demarcar, tá? Então, nessa hipótese, tem um cidadão morando lá dentro da terra demarcada, mas não teve conflito, não teve um esbulho renitente, a União tem que indenizar, tá? E se não for possível reassentar esse indivíduo, a União também tem que pagar pela terra nua, tá? Ou seja, ela paga a indenização pela terra nua e pelas benfeitorias, tá? E tenta reassentar o indivíduo que está lá morando lá, né? Se conseguir reassentar, não precisa indenizar a terra nua, só as benfeitorias, tá? Mas, de novo, se for de interesse para o seu concurso, pega, porque tem vários comandos ali na repercussão geral que são importantes você lembrar. Tá? Aqui é um resumo do resumo. Vamos pro próximo. Observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende a Constituição a possibilidade de uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, tal como previsto pela Emenda Constitucional 94 de 2016. Então, isso aqui é o seguinte: a Emenda 94 ela previu uma possibilidade que é a seguinte. O ato das disposições transitórias passa a vigorar da seguinte forma: o débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos: até 75% do montante de depósitos judiciais e depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, dos quais o Estado, o Distrito Federal, municípios ou suas autarquias, fundações, empresas estatais independentes sejam parte. Até 20% dos demais depósitos judiciais da localidade, sob a jurisdição respectiva do Tribunal de Justiça, excetuados a quitação de créditos de natureza alimentícia, tal. Então é o seguinte, ó. Vamos dizer que eu tenho um cumprimento de sentença qualquer, tá? Que não seja uma execução fiscal, mas um cumprimento de sentença uma ação indenizatória. Vamos dizer que eu xinguei alguém. E aí tem a fase de cobrança e eu quero embargar esse cumprimento de sentença porque o cálculo da liquidação aqui não está certo. Então, eu tenho que fazer um depósito para poder fazer os embargos, né? Ao cumprimento, no valor de 100 mil reais. Tá? Então, ao invés de indicar um bem à penhora, eu vou lá e deposito 100 mil reais em juízo. E aí, esse dinheiro, contabilmente, ele entra nos cofres do Estado, né? Não tem o Tribunal de Justiça faz parte do Estado. E aí, o que a emenda 94 achou interessante? Olha, nós vamos ficar discutindo aqui por 3 ou 4 anos. E enquanto isso, o dinheiro que eu depositei em juízo, tá? Fica lá parado. E ele só vai ser usado daqui a 3, 4 anos, quando sair a sentença dos embargos. Talvez o Estado pudesse usar esse dinheiro para alguma coisa mais útil, já que está aqui parado na conta do Estado. Que seria o pagamento de precatórios. Estamos sempre pendurados com nossas contas aqui por causa de precatórios. A gente não tem dinheiro para fazer frente a essa despesa, né? E tem aqui um dinheiro preso, que só vai ser usado daqui a 3 ou 4 anos. Tá? Então, vamos pensar na prática. É como se a emenda autorizasse o Poder Executivo a tomar emprestado, entre aspas, tá bom? Muitas aspas aí, tomar um empréstimo junto ao TJ, tá? Então tem um dinheirinho lá no TJ que é o depósito da, dos depósitos judiciais. Vamos pegar emprestado. No dia em que sair a sentença dos embargos, a gente devolve o dinheiro. Entendeu? Simples assim, tá? Essa emenda 94 foi alvo de uma ADI, né?
porque isso gera um certo problema, né? Tem um problema de caixa ali, de Estado não devolver, né? Como é que fica? Eu fiz o depósito para não ter a dor de cabeça de correr o risco de ter os embargos improcedentes e ter que pagar tudo com juros e correção. E aí o Estado não devolve o dinheiro e não paga o autor da ação que eu tenho que pagar, né? Ou seja, isso gera um certo desconforto, isso pode gerar um certo problema. Essa emenda 94 foi questionada, tá? E aí o STF entendeu que é constitucional, tá? Vamos voltar aqui para o julgado. Observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende a Constituição a possibilidade de uso dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios em atraso, como previsto no 94, na emenda 94 de 2016. Tá? Então, a forma como foi adotado esse sistema tem que ser obedecido rigorosamente. Ele fala rigorosamente. Tá? E esse sistema de empréstimo, entre aspas, de novo, né? Muitas aspas, porque não é um empréstimo, tá? Não vai usar. Se cair financeiro na sua prova, se você colocar um empréstimo, tá errado, tá? É só pra gente ilustrar como que seria, tá? Mas não é. Se cair direito financeiro, não fala isso, por favor. Tá? É só mera ilustração mesmo. Mas ele usa o caixa disponível ali, tá? E aí ele vai dar uma efetividade àquele caixa que está sendo usado para garantir uma dívida judicializada, né? Garantir uma dívida que vai demorar uns anos para ser resolvida. Um cheque especial, vamos dizer assim, né? Próximo, a investigação de agentes com foro privilegiado perante o respectivo Tribunal de Justiça, necessidade de prévia autorização judicial para a instauração. Esse caso aqui foi uma medida cautelar, tá? Por enquanto é só medida cautelar, tá? Pode mudar. Mas eu achei interessante colocar aqui porque é um tema relevante, tá? São autoridades com foro de prerrogativa de função que estavam sendo investigadas perante o Tribunal de Justiça. E o regimento interno do Tribunal de Justiça, ele não é muito claro quanto à necessidade de autorização judicial prévia para instauração das investigações. Então tinha julgados no sentido de que é desnecessário e tinha julgados no sentido de que era necessário. Tá? Por exemplo, vamos imaginar a situação. O delegado de polícia está fazendo uma investigação e no curso dessa investigação ele descobre que um dos envolvidos é juiz de direito. Tá? Por exemplo, vamos supor assim, um esquema de fraude em leilões. Sei lá, inventando. Compra de carro em leilão com. Sei lá, não consigo pensar em nada agora, mas. Ele começou a investigar essa quadrilha de fraudadores de leilão. E de repente ele descobriu que um dos membros dessa quadrilha é um juiz de direito que passava para eles onde iam ser os leilões que iam acontecer e onde eles podiam praticar as fraudes lá, tá? A partir desse momento, o que seria normal seria o delegado de polícia comunicar ao Tribunal de Justiça, falar, olha, um membro do Poder Judiciário aqui, que tem foro privilegiado junto a vocês, está sendo investigado. Nas minhas diligências eu descobri esse caso aqui. Vocês vão continuar daqui para frente ou eu posso continuar investigando eu mesmo? Né? Aí o tribunal vai dizer assim, olha, deixa que a gente investiga, tá? Porque o foro é nosso, então o inquérito tem que ser nosso. Tá? Ou ele pode delegar. Não, continua investigando, tá? Só que a ação penal vai ter que ser proposta junto ao foro privilegiado, tá? A ação penal, nós não estamos falando ainda da ação penal. Estamos falando dos atos de investigação. E aí a questão é a seguinte: o delegado precisa ou não precisa informar o Tribunal de Justiça, tá?
Dependendo da forma como você lê o regimento interno, você pode chegar numa conclusão ou em outra. Lá no estado do Pará. E aí, foi ajuizada uma ADI para que se desse interpretação conforme a esses dispositivos do regimento interno, no sentido de que sim, é necessário a autorização prévia para fazer essas investigações. Tá? E o Supremo, em medida cautelar, concedeu esse entendimento, tá? Essa interpretação conforme, e realmente, a partir de agora, fica modificado, é inconstitucional o entendimento de que é desnecessária a autorização judicial para a investigação. Tá? Não, é preciso que haja uma autorização judicial prévia para se investigar uma autoridade com foro privilegiado. Tá? Isso é de medida cautelar, acredito que não vai mudar no futuro, tá? Acredito que ela vai ser julgada dessa forma em definitivo, tá? Mas tá aí. Próximo. É constitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, sobre as atividades relativas à hospedagem de qualquer natureza, prevista no subitem 9.1 da lista de serviços anexos à Lei Complementar 2003-116. Esse caso aqui é o seguinte. Algumas empresas de hotelaria vendem, por exemplo, um serviço de flat. Tá? O que é isso? Para quem não está familiarizado, é assim. É um conjunto de apartamentos, tá? Dentro desses apartamentos você aluga por um valor mensal, por exemplo. Tá? Normalmente solteiro, divorciado, universitário. Né? É um lugar pequeno, é um apartamento pequeno, tá? Que tem um conforto mínimo, uma cozinha, uma salinha pequena, um lugar para estudar, e um quarto para dormir. Tá? E aí, na parte externa, tem uma série de serviços que você pode utilizar. Por exemplo, lavanderia. Não sei, não consigo imaginar agora porque eu não costumo usar esse serviço, né? Mas é uma série de serviços que você pode utilizar que facilitam a sua vida que já mora num lugar pequeno, apertado, né? E aí, essas empresas vieram com a seguinte tese: olha, a gente presta um serviço de hotelaria, mas o nosso serviço de hotelaria está limitado à parte externa do apartamento do indivíduo, tá? A parte interna do apartamento, a gente cobra aluguel. A gente não cobra hotelaria. Tá? A hotelaria fica da porta para fora. Então o que a gente cobra dele, uma parte é aluguel e uma parte é hotelaria. Então o que a gente quer é que incida o ISS sobre a parte de hotelaria, não sobre o aluguel que a gente cobra do apartamento que o indivíduo está utilizando, que o cliente está utilizando. Né? Porque isso seria uma locação, como se fosse uma casa, como se fosse um apartamento. Tá? Imagina uma locação de apartamento, só que sem esses serviços, né? Sem todos esses serviços que tem em volta do apartamento. Uma locação simples de apartamento que você faz aí na sua cidade. Tá? E o STF entendeu o seguinte: não, o ISS, a lista complementar, tá? Ele tem uma interpretação extensiva. Tá? Isso, inclusive, já teve em repercussão geral, né? O tema 296 da repercussão geral é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, a que se refere o artigo 1563 da Constituição, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei, em razão de interpretação extensiva. Tá? Então, o STF aplicou a própria repercussão geral que ele já tinha definido. Olha, a interpretação é extensiva. Tá? A lista é taxativa, mas a interpretação é extensiva. Além disso, tá? Na lista está dizendo o seguinte: olha, os serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres, que são hospedagem de qualquer natureza em hotéis, a parte service condominiais,
flat, aparte hotéis, hotéis e residência, residência e service, suíte e service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço. O valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviço. Então, assim, a tese não vingou, né? O STF entendeu que não. Primeiro, que é admitida uma interpretação extensiva, e segundo, que tem a previsão ali de flat, a parte hotel, serviço combinado, de ocupação por temporada, tá? Então, é constitucional esse anexo aí, o item 9.01 do anexo à Lei Complementar 116. Beleza? Com isso, terminamos. 35 minutos. Um tempinho razoável, acho que tá bom assim. E sextou, né, galera? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E um grande abraço, um ótimo fim de semana. Tchau.